Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Caio, boa noite, João Pedro. Oi, Mari, tudo bom? Boa noite, Matheus. E aí, Joel, vou te chamar, peraí. Ah, você já me chamou. Deixa eu desligar a Tina Turner, gente. Tava ouvindo? Oi, Eduardo. Oi, Joel. E aí, Paty, tudo Tudo bem? bom? Tudo Boa certo? noite. Boa noite. Tudo bem aí em São Paulo? Como é que tá? Tá frio? Olha, tá um pouquinho frio, viu? Eu preferiria um calorzinho agora, mas parece que o frio tá chegando aqui. É os males de viver aqui em São Paulo. Aqui tava meio friozinho, mas aí depois ficou aquele calor, porque aqui, né, o frio é diferente, né, do frio de O frio do vocês. Rio, o frio do Rio é gostoso. O frio do Rio ainda é tranquilo. Eu sei que vocês não acham que a gente sente frio, entendeu? Mas a gente sente frio com 20 graus. 25 graus, tá todo mundo de casaco. Claro, é casaco, meio, entendeu? Tem que usar o aparelhamento completo, porque é pouca oportunidade. Já a gente dá sempre um tempinho pro pessoal entrar, aí depois Claro, aí a gente começa. Entendeu? Então, assim, aqui. tô aproveitando, eu adoro quando faz frio aqui no Rio, que aí eu já tiro meu kit bota, kit cachecol. É a chance de usar as roupas, né? Se não for agora, não usa mais. Então, Não, é isso mesmo. Vamos fazer frio sim, vamos trabalhar nisso aí. Sabe? Esses dias fez friozinho, mas voltou o calor hoje, sei. que é o nosso natural aqui no E aí, Rio. você tá isolado ou não tá isolado, hein? Tô isolada. Tá Tô isolado? muito triste, gente, estar isolada. Eu queria muito ver pessoas. Sabe que é uma coisa engraçada, João? É que eu achava que eu era uma pessoa antissocial, né? Antes. Aí hoje eu vejo falando, caramba, eu não sou antissocial, porque eu saio pra caramba. E eu sinto falta disso. Com certeza, com certeza. Eu também não sou dos mais sociais, mas faz uma falta poder ir num barzinho, poder ver as Exatamente. pessoas. Exatamente, entendeu? Faz maior falta se encontrar minhas amigas, sabe? Fazer aquele barzinho depois do trabalho, entendeu? Eu não faço essas coisas. Mas aí Pois dá uma é. tristeza. Daí tem uns hábitos estranhos, né? Tipo, eu comecei a criar planta. Ô, louco, aí já tá chegando no extremo já. Comecei a criar planta, usar incenso. Entendeu? Mas não se preocupe, vai tudo voltar. 2025 tá aí, vai tudo voltar ao Ó, normal. não aguento não, Joel. 2025 é muita coisa. Para com isso. Mas aí em São Paulo tá flexibilizando mais rápido, né? Não? Com Dória. Já tá, mas tá parece que sexta-feira agora abrem, começam a abrir restaurantes em alguns horários. Mas digamos que não, os números mostrariam outra coisa, sabe? Então tá uma decisão meio estranha aí das autoridades. Acho que eles meio que entregaram os pontos, sabe? Eles não, Uhum. a oposição estava muito forte, muito protesto. Daí se começa a abrir um pouquinho, é difícil voltar depois. Então acho que eles estão meio que se resignando. Parece que na capital ainda não tá desesperadora a situação dos leitos nos hospitais. Então, Uhum. mas mesmo Uhum. assim ainda parece um pouco precipitada a abertura. Mas acho que já não tem mais volta isso também não, a não ser que realmente a coisa saia completamente do controle. Eu acho que vão seguir com a abertura mesmo. E tá todo mundo, sem dúvida nenhuma, todo mundo sofre, né? Todo mundo tá sentindo falta de tudo, mas tem que ver também aí quais as possibilidades reais. Não, aqui no Rio de Janeiro nós temos campeonato carioca. Pois é, né? As Olimpíadas foram canceladas, mas assim, né, a gente não pode perder o Flamengo e Bangu, né? Flamengo e Bangu não dá, né? Daí Flamengo e ficar Bangu sem que não isso, pode perder, as Olimpíadas pode sim. Olimpíadas tudo bem. Esse jogo que é imperdível, ver o Flamengo Bangu, Flamengo e qualquer outra coisa. Enfim, a gente fica lamentando por essas coisas, né? Acho que já deu tempinho, vou começando. Vou me apresentar para quem não me conhece. Oi, Beta! Finalmente você voltou, hein? Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Silva, eu trabalho no gabinete da direção do IFIX
IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série de lives de bate-papo. E o objetivo dessa série é trazer alguns convidados para debater, para conversar sobre alguns temas importantes sociais, né, como política, como saúde mental, como racismo. E o tema de hoje é pandemônio, pandemia e política. E nós convidamos o Joel Pinheiro da Fonseca, que é filósofo, economista, colunista da Folha de São Paulo. Joel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fico muito satisfeita em tê-lo aqui conosco. Patrícia, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui para essa conversa, fortalecendo os departamentos aí, né, de humanas e de filosofia também. Eu também venho da filosofia, então estou em casa aqui. Legal. O Joel, eu queria perguntar já o seguinte, porque eu fico muito confusa. Eu sei que você está bem mais atento à conjuntura política. Eu queria que você fizesse um pequeno overview do que está acontecendo lá no Planalto, o que está acontecendo em Brasília, qual é a sua visão do governo Bolsonaro? Pois é, vamos tentar dar um panorama muito breve, assim, né, também para não cansar demais todo mundo. Bom, o governo Bolsonaro se elegeu no que eu gosto de chamar de um verdadeiro surto que deu na nossa população, um surto contra tudo que aí está, uma coisa meio de toda a política é suja, vamos votar em quem está prometendo acabar com tudo isso. Um surto de violência também, porque é uma proposta de que não vamos negociar, vamos resolver tudo na marra mesmo, com arma mesmo, essa é a solução. Elegendo pessoas até que, sei lá, teve deputado eleito porque fez uma pizza com o sabor Bolsonaro na pizzaria dele. Então esse é o nível de a população realmente escolheu a dedo ali. Foi um negócio muito maluco que a gente viu. E chegou aí eu diria, uma turma muito profundamente desqualificada e com esse ethos, com esse ímpeto de dizer, não, toda a política que a gente faz no Brasil, tudo é sujo, é corrupção, é tudo, vamos jogar tudo fora, embora muitos desses, como o próprio Bolsonaro, sejam nome da velha política brasileira, está há 30 anos no Congresso, mas mesmo assim conseguiu vender a imagem de que não, é uma revolução que a gente está fazendo, é tudo novo. Ligado a setores e a grupos com visões de extrema direita e com total desprezo por qualquer tipo de diálogo democrático, negociação política, qualquer tipo também de apreço pela competência e por ouvir as pessoas da área, de cada área, para saber o que fazer. Não, todos com uma certeza absoluta de que um discursinho ideológico deles, de direita, é a solução para tudo, porque o grande mal do Brasil é o comunismo que se infiltrou em todas as instâncias da sociedade. Então, fazer o bem aqui é botar a gente com esse discurso de redes sociais bem radicalizado, Olavo de Carvalho e tudo, e esse era o caminho a seguir. Pelo menos uma das linhas do governo é essa. Não é a única, mas é uma linha importante do governo era essa. Tinha também uma linha dos economistas, não, é o choque liberal aqui, vamos fazer uma economia liberal, o Brasil vai crescer, o Brasil vai decolar, não sei o quê. Então tinha um monte de gente junta ali, algumas visões um pouco diferentes, mas todas convergindo aí para o mesmo projeto. E o que a gente viu ao longo de 2019 foi, eu diria, o governo tentando utilizar a forma de governar que ele propunha, que é o seguinte, não, eu não vou negociar com o Congresso, eu vou fazer com que o Congresso se submeta a mim, porque eu tenho o povo ao meu lado, e o povo nas ruas vai, então, pressionar o Congresso para que ele faça o projeto do presidente, que é o projeto do povo brasileiro, a vontade do povo e a vontade do presidente. 2019 foi um teste disso. Eu diria que ele fracassou nesse teste, porque ele não conseguiu, o governo Bolsonaro não conseguiu fazer as grandes mudanças que ele dizia, nem nada disso. Muitas vezes, ainda bem que ele não conseguiu, porque várias dessas mudanças seriam desastrosas, mas não conseguiu. O Congresso se fez valer, o governo ficou atacando o Congresso o ano inteiro, o Congresso reagiu, o Congresso cresceu. O governo ficou atacando o Supremo reagiu, o Supremo cresceu. O governo atacou a imprensa reagiu, a imprensa cresceu também, o jornalismo aí está mais importante do que nunca. Então, nesse governo, que é provavelmente o mais desqualificado, o mais briguento, o mais confuso, o governo marcado pela confusão acima de tudo, o governo mais confuso e desqualificado que a gente já teve, a gente teve o azar de, bem quando a gente estava com esse governo, quando a gente tinha eleito esse projeto político,
caiu em cima da gente a pior pandemia dos últimos 100 anos. Então, ops, deu tudo errado ao mesmo tempo. Então, era um governo que já vinha se desgastando politicamente, uma situação econômica que já não era boa. A gente vem desde 2016 uma lentíssima recuperação econômica, mas a situação continuava já muito ruim ainda, muito preocupante, apesar de todas as promessas do Paulo Guedes, né? Apesar do Paulo Guedes estar vendendo aí um mundo de grandes, de trilhões, de recuperação, Brasil acelerando, decolando, mas não teve isso, 2019 não teve isso. Seguimos sim numa lenta recuperação. Então, em cima dessas duas crises, uma crise sem precedentes quase da saúde pública. Chega uma pandemia, e qual é a única coisa que o Bolsonaro sabe fazer? O Bolsonaro é bom de congregar uma equipe de pessoas competentes ao redor dele para juntas pensarem uma solução? Não, não é bom. E Joel, Joel, você travou. Ah, é. Doutor. Mas então, o Bolsonaro é bom de congregar uma equipe competente? Não, não é. O Bolsonaro é bom de juntar lideranças políticas do país e chegarem a um acordo para pelo menos unir todo mundo? Não, também não é bom nisso. A única coisa que ele sabe fazer, e é assim que ele cresceu, criando briga, criando conflito, escolhendo inimigos e dividindo a sociedade. Agora, num momento de crise nacional, no momento de uma pandemia, no momento de uma grande guerra, sei lá, essas coisas que acontecem que não vêm do próprio país, mas ameaças ao país que chegam de fora, esse é o momento que o país precisa se unir. Essa foi a primeira crise do governo que não foi criada pelo próprio governo. Todas as outras, já tinha tido várias, mas tinham sido criadas pelo governo. A pandemia, não. A pandemia era o momento ideal para o Bolsonaro unir o país. Para o Bolsonaro dizer, olha, realmente é uma ameaça sem precedentes, a gente nem sabe direito, ninguém no mundo inteiro sabe direito como reagir, mas a gente vai traçar um plano, a gente vai coordenar esse plano e as nossas diretrizes com os governos, com as secretarias, com o Congresso, vamos trabalhar juntos, trocar informações, nos unirmos e juntos tentarmos superar essa grande epidemia. Isso é o que um líder deveria ter feito. E qualquer líder que fizesse isso, ainda que de forma medíocre, consegue subir e ter uma popularidade maior. O Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro, desde o primeiro momento, ele criou briga. Ele viu que governadores estavam tomando medidas ali baseado no que os outros líderes do mundo faziam. Ele chegou e disse, não tem problema nenhum, uma gripezinha, isso aí não vai pegar nada. Ele viu que o próprio ministro da saúde dele adotava essa posição que eu falei, uma posição meio de uma liderança agregadora. Veja, o Mandetta, ele era o maior gênio da saúde pública que já chegou entre nós? Não, não era. Ele era um ministro até bastante apagado no governo até aquele momento. A saúde pública jamais seria um destaque do governo Bolsonaro. Mas no momento em que a epidemia chegou, ele aceitou, ele assumiu aquela responsabilidade. E apenas por passar uma mensagem clara, concreta do caminho a seguir e serena, comunicando à população, ele foi imediatamente alçado à categoria do líder nacional. E o Bolsonaro não pôde aceitar aquilo, para ele não pode aceitar outra figura. Então ele começou a criar conflito com o próprio ministro dele. No momento, o Bolsonaro chegou a dizer que não morreriam mais do que 800 pessoas de coronavírus no país. Lembrando, aqui a gente está se aproximando de 60 mil. Para vocês verem o tamanho do abismo entre o discurso populista do Bolsonaro e a realidade. Então, o que ele produziu no país no momento em que a gente precisava de união? Ele produziu um verdadeiro pandemônio. Porque no momento que a gente precisava se unir e fazer esforços de, em alguma medida, algum sacrifício pessoal em nome de um bem coletivo, o Bolsonaro ele começou a cornetar na orelha de toda a população brasileira, dizendo, não, isso é um absurdo, não, a gente quer agora, a gente quer tudo agora, a gente não quer parar, é só uma gripezinha. A gente quer lucrar agora, a gente quer o nosso comércio aberto agora, a gente quer que o trabalhador da minha empresa venha trabalhar agora, de qualquer maneira. Não é para ter auxílio, não é para ter ajuda, não é para ter algum sacrifício, nada. E ao fazer isso, a disposição da população brasileira
para aceitar um alto sacrifício, que já não é infinita, porque a gente tem um limite de quanto a gente aceita se sacrificar pelo coletivo, todo mundo tem. Mas ele minou essa capacidade, ele corroeu isso, e a gente viu, então, esses verdadeiros protestos da morte, que a gente viu em tantas cidades brasileiras, uma coisa bizarra, um negócio assim, de um individualismo, de um egoísmo absoluto, pessoas gritando, pessoas totalmente transtornadas, acreditando em teorias da conspiração, acreditando em qualquer maluquice que justificasse esse egoísmo delas. E o Brasil perdeu. O Brasil perdeu a guerra contra o coronavírus. A gente teve os dois. A gente teve todo o dano econômico, porque a economia parou, e a gente teve a curva da pandemia, não estabilizou, continuou subindo. Então, você vê os gráficos do mundo, Itália subiu, daí uma hora estabiliza, começa a cair. França, mesma coisa. Todos os países. Estados Unidos, subiu, daí estabilizou um pouco, daí o Trump voltou, o pessoal voltou a abrir, agora está subindo de novo. O Brasil está que nem os Estados Unidos, está assim, ó, enquanto todo mundo conseguiu estabilizar e está baixando, a gente está disparando. É muito grave, é muito triste, mas é a situação que a gente tem. Eu tenho uma Fala. pergunta, né? Porque eu percebo, né, como leiga, né, que acompanha a política nacional, que o Bolsonaro foi muito habilidoso em criar uma crise dentro da crise. Né? Porque, assim, além do problema de saúde, ele conseguiu criar vários problemas de rotação de ministérios e tal. Como é que você percebe essa rotatividade de ministros dentro do ministério? Pois é, a gente tem pelo menos 3 aí para citar. A saúde, estamos sem ministro na prática até agora, a gente está com um militar tampão na saúde, que não, em coletivas revela que ele não sabe nem que o Brasil fica, que o Nordeste brasileiro fica no hemisfério sul, nem isso ele tem essa consciência, então ele está realmente ali muito aquém do que se espera do cargo de ministro. A gente teve a demissão do Sérgio Moro. Imagina isso, no meio da pandemia, o cara me cria um problema com a Polícia Federal e as investigações, um negócio assim inconcebível. Sérgio Moro saiu, botou um cupincha do Bolsonaro ali. A gente teve também agora a educação, né? Educação, que na minha opinião era o pior ministro, vai entrar o pior ministro da educação que o Brasil já teve, assim, é uma destruição total, um projeto de destruição da educação brasileira. E, enfim, mas veja que interessante, o Bolsonaro criou todos esses conflitos. Muita gente olha o Bolsonaro e fala, nossa, mas então politicamente o cara é bom, né? Porque ele vai criando esses conflitos, ele está sempre na ordem do dia, todo mundo discutindo a última besteira do Bolsonaro. Mas veja só qual foi o efeito cumulativo dele de tudo isso. Ele criou tanta briga com tanta gente, que por um lado, a militância dele já está um pouco mais desanimada, e por outro, para sobreviver, o Bolsonaro está tendo que sacrificar, tendo que jogar no lixo todas as bandeiras com as quais ele se elegeu. Combate à corrupção. Alguém a essa altura ainda acredita que tem qualquer agenda anticorrupção no governo? É zero, tem nada. Tem nada. Ele mostrou isso, a saída do Sérgio Moro deixou isso claro, e tudo que o Sérgio Moro falou está se comprovando passo a passo no governo, assim, integralmente. Então, combate à corrupção não tem nada. Antissistema, vamos revolucionar, vamos mudar tudo, acabar com a velha política. Sobrou alguma coisa disso? Não. Ele está abraçando agora os nomes mais fisiológicos da política brasileira. Nomes do PP, do PSD, do PTB, do PL, Arthur Lira, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, todos esses ele está abraçando, tirando fotos. Os caras são a linha de frente dele agora. Então, antissistema também não existe mais nada. Não que fosse bom ser antissistema, acho ruim ser antissistema. Acho que você tem que tentar melhorar o sistema e não destruir tudo. Quando você destrói tudo, você serve apenas aos interesses mais poderosos. Porque as pessoas mais vulneráveis, por mais que o sistema tenha muitas falhas, se ele for totalmente destruído, o pouco bem que ele faz também deixa de fazer. Então, não é destruindo tudo que você procede. Então, mas mesmo essa agenda antissistema acabou, ele abandonou, ele jogou no lixo. E a última, que era a bandeira econômica liberal, que tinha suas limitações, mas na minha visão tem alguns méritos também, algumas coisas que eu acredito que precisam ser feitas no Brasil, ele também dá toda a mostra que ele está deixando de lado. Ele está abandonando isso em nome de uma outra agenda que ele vai poder gastar mais para selar alianças com o Centrão, e é a agenda que os militares de dentro do governo querem também. Então ele está jogando no lixo toda a agenda dele. Para quê? Apenas para não ser derrubado. O Bolsonaro, em 1 ano e meio de governo, está com a faca no pescoço.
está numa corda bamba total, que se ele fizer qualquer erro agora, ele é derrubado. E mesmo que ele fizer tudo certinho, talvez ele caia. Porque tem duas investigações muito sérias, a do Queiroz, do gabinete do Flávio, todo aquele esquema que a gente conhece, com possíveis ligações com milícias. Esse é um lado. O outro lado, as investigações do tal gabinete do ódio, das milícias digitais, né? Tem as milícias reais, que tiram vidas mesmo, e tem as milícias digitais, que criaram essa nuvem, essa torrente fétida de fake news, e de difamação, e de calúnia, e de assassinato de reputação, e de ameaças, e que é um negócio maluco das redes sociais, e que então o STF está investigando isso. Então são dois caminhos de investigação que já deixam o Bolsonaro vulnerável. As mudanças nele na Polícia Federal foram para isso. E do outro, como é que ele pode sobreviver? Então, se ele quiser sobreviver, ele vai ter que se abraçar com os partidos do Centrão. E por isso ele está dando cargo para todo mundo. Cargos no Ministério da Educação, no FNDE, esse grande fundo da educação, de desenvolvimento da educação, já foi totalmente para as mãos do Centrão. O ministro que ele tinha trocado, o Decotelli, durou 5 dias aí, mas a ideia dele era justamente ser um ministro que saiba negociar mais com o Congresso e com as secretarias. Ele mudou totalmente a orientação do ministério. Eu até achei uma pena tudo isso que aconteceu aí com o currículo todo aí, que viu que tinha um monte de mentiras ali, porque do ponto de vista do projeto que o Decotelli trazia, era um avanço muito grande em cima do projeto de destruição que existia nas mãos do Weintraub, né? Então foi uma pena ter acontecido isso, mas mesmo nos 5 dias que o Decotelli durou, ele ainda foi superior ao Weintraub. O Weintraub não perdeu o mérito de ter sido o pior ministro da história. Vamos ver o que vem a seguir. Tem uma pergunta sobre o Decotelli, porque veja bem, a Damares, ela também teve mentiu alguns pontos do seu currículo, o Ricardo Salles também, e eles continuam ministros, mas o Decotelli não. O que você acha que aconteceu isso? Tem essa pergunta. Até que ponto o racismo animou essa coisa contra o Decotelli? Vamos distinguir. A Damares, realmente, a Damares mentiu sobre a formação dela. Ela mentiu. Ela disse que era mestra, né? E depois revelou que não. Daí, mestra em sentido bíblico. Tá certo. O Salles, eu fui atrás da história dele. Eu fui atrás no Intercept, cobriu direitinho a história dele. Não tá assim... É muito provável que a informação falsa do mestrado do Salles tenha vindo dele próprio. Mas não está 100% confirmado isso. Pode ter sido assessor, pode ter sido alguma outra coisa dele. Isso não foi 100% comprovado. Mas, enfim, tinha uma mentira que circulava acerca do nome dele que foi refutada. Ele não tem mestre em Yale, sei lá qual que era. O Decotelli, inicialmente, a primeira informação que apareceu foi que ele não tinha completado, ele não tinha o doutorado da Universidade lá de Rosário, né? Então, naquele momento, eu até escrevi um artigo sobre ele no momento em que tinha aparecido isso. Eu disse, olha, é um embaraço para o ministério dele, mas assim como tantos outros cargos na história do Brasil, isso já aconteceu, eu imagino que vai passar e ele vai poder tocar a agenda que ele está falando aí depois desse... É um certo vexame, um certo embaraço, mas não é a primeira vez. Não, nem só nesse governo, hein? Lembremos que a Dilma Rousseff teve um item falso, acho que era um mestrado ou um doutorado, não lembro mais, no currículo dela, também falso. E o Aloysio Mercadante, ministro da Educação, também afirmou que era doutor quando não era. Isso o Reinaldo Azevedo cobriu lá atrás. Tá? Então não era a primeira vez, eu imaginava que ele ia seguir. Agora, acho que une duas coisas. Possivelmente, sim, pega um muito mais pesado, um esculacho muito maior pelo fato dele ser negro, sem dúvida nenhuma isso está presente, mas tem um outro lado também. Não foi só uma coisa. Daí teve essa primeira, surgiu a segunda. A segunda era que o pós-doc dele, o tal do pós-doc, o centro na Alemanha também colocou em sérias dúvidas, disse, olha, esse programa ele não fez. Uma terceira coisa, o mestrado. O mestrado tinha passagens, um pesquisador do INSPER aqui em São Paulo identificou extensas passagens copiadas na dissertação de mestrado. Outra prática que a gente sabe que é comum no Brasil, mas enfim, foram se somando. E daí uma quarta, e essa está até em dúvida agora, qual era o status dele na GV, porque ele se dizia professor, em primeiro lugar a GV veio dizer, não, ele não é professor aqui coisa nenhuma, mas agora já surgiu que não, depende como você define, tudo bem, não era um professor talvez do curso universitário da GV, mas ele deu aulas pela GV sendo chamado de professor, num programa de MBA, era até super bem avaliado pelos alunos. Então aí essa quarta aí, acho que foi um uso muito politizado até, eu acho que a GV possivelmente cometeu uma injustiça grande ao divulgar essa última, porque em certo sentido ele foi professor ali, né? Talvez
Se precisar, melhora o sentido, mas ele foi. Enfim, eu não duvido nada que uma parte dessa ênfase contra ele, o racismo pesou aí sim. Mas também, digamos a verdade, não foi uma coisa, foi uma sequência de coisas. E na política tem muito disso também, Patrícia. Quando surge uma coisa, às vezes dá para superar, mas se surge uma, daí você está superando, no dia seguinte surge outra, daí depois surge uma terceira, cria-se um movimento e uma certa desmoralização que daí fica muito difícil de superar. Eu achei uma pena, Eu tenho a porque. impressão, Joel, que se ele fosse um ministro branco, talvez haveria um esforço maior para superar. Né? Não estou Sim. defendendo a postura, as ações do Decotelli, né? Mas só fazendo uma Uhum. observação. Talvez, se ele fosse branco, existiria um esforço para isso. Né? É bem Porque eu não capaz, é me bem capaz. recordo, tão recentemente a gente vê uma busca, um trabalho de investigação tão grande no Sim, ministro. sim, Né? exato. É bem capaz que fosse uma história muito diferente, mesmo se ele fosse branco, até pelo tempo que iam demorar para descobrir tudo. Não Porque sei foi como é que seria. rápido. Foi tudo bem É, rapidinho. foi Mostrando rapidinho. também, mostrando também o despreparo do governo. Como é que a ABIN não checa o currículo da pessoa, sabe? Como é que antes, né? Para evitar uma situação dessas. E conversa, fala, ó, muda seu curso, você vai ser ministro, mas dá uma mudada aí. Isso aqui a gente checou, não é. Você já muda e você já não passa. Para ser ministro, você não precisa ter doutorado e pós-doutorado, né? Não precisava ter Não nada disso, enfim. preciso. É. Uhum. Foi uma grande infelicidade ali que aconteceu. Agora a gente não sabe para que lado vai a educação, mas a princípio o governo Bolsonaro ele deu uma mudança. Ele sentiu que a corda estava no pescoço. Ele falou: tá bom, então peraí, eu vou tirar um pouco da força desse pessoal mais alucinado que está querendo só fazer brincar de revolução aqui, de extrema direita, ligados a Trump, ligados às coisas mais malucas da extremíssima direita mundial, e vou botar gente que vai pelo menos tratar com a política brasileira. Uma coisa ele já perdeu. No começo do mandato, especialistas em educação, gente que trabalha com o tema, estavam mais do que dispostos a entrar no ministério. Agora já mudou. Agora você não encontra mais um médico sério querendo ser ministro, você não encontra mais um cara da educação sério querendo ser ministro. Acho que acho que é muito difícil hoje em dia um profissional altamente capacitado numa área específica, especialista na área, querer pegar essa batata quente, esse pepino que é o ministério do Bolsonaro, que você não sabe amanhã se o presidente da República, numa arroubo populista dele, vai te desautorizar e te humilhar, você tentando fazer o seu trabalho, como aconteceu com outro ministro de curta memória aí, que foi o Nelson Tais, aí, que a gente chegou, passou um mês, não fez nada, falou algumas coisas corretas até, mas não fez muita coisa e logo foi embora, porque sentiu que não tinha a menor possibilidade dele fazer um trabalho sério. Você está restrito a quem? A nomes do Exército, das Forças Armadas. O Decotelli era um nome das Forças Armadas pela Força Aérea, se não me engano, ou da Marinha. Não, da Marinha, acho, enfim. Mas outra coisa que está caindo por terra também, a gente acredita, a gente pelo menos nutria alguma esperança de que a excelência técnica dos quadros das Forças Armadas, pelo menos, dão um esteio, uma estabilidade. A gente está vendo que a excelência técnica das Forças Armadas não é tudo aquilo, né? Pelo exemplo de Heleno, pelo exemplo do Pazuello, o ministro interino da Saúde, pelo currículo do Decotelli, que era super inflado também, a gente está vendo que o Braga Neto também não. Enfim, os quadros das Forças Armadas estão todos aí mostrando que essa ideia uma elite das Forças Armadas que realmente resolve tudo não era bem isso. Enfim, é uma decepção por todos os lados ali. Então o governo está o seguinte, ele está desesperado para sobreviver, esse é o ponto. Ele vai negociar com quem for. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: dá para acreditar que o governo realmente abriu mão desse ladinho mais revolucionário de extremíssima direita dele? Eu diria, de jeito nenhum. Ele vai voltar a isso, assim, eu aposto dinheiro com quem quiser que o governo ainda vai voltar com esse papo, porque quando ele se rende à velha política, quando ele se abraça ao centrão, ele vai perdendo a capacidade dele de mobilizar essa militância radicalizada, esses seguidores malucaços de WhatsApp e tudo mais. E isso é a única coisa que ele tem. Essa parcela da população, essa minoria ultra radicalizada, fanática por ele, é tudo que ele tem. E esse povo começa a enfraquecer o gás dele sempre que ele vê Bolsonaro com Roberto Jefferson, Arthur Lira, com os partidos de sempre, tirando os caras do Olavo de Carvalho e botando político. Esse pessoal vai perdendo o gás. O Bolsonaro, uma hora ele vai perceber, ele vai sentir que, opa, eu não posso deixar na mão completamente esse povo aqui, porque a minha força política é eles. Sem eles eu sou um nada, eu sou um zero.
Então, eu acho que ele ainda vai tentar refrear esse negócio da negociação com o Centrão, vai tentar apelar mais para esses caras. E dependendo da força com que ele fizer isso, ou ele vai perder de vez os seguidores radicais, vai virar só um fantoche, um boneco inerte nas mãos da velha política, ou ele vai contrariar a velha política, assim como a Dilma, num momento decisivo, contrariou o Eduardo Cunha, e nesse momento ele vai cair. Lembrando que no futuro próximo, a situação dele vai ficar ainda pior do que está agora, porque vai ter a mudança do presidente da Câmara, ano que vem, que deve ser alguém do PP, muito mais duro na negociação do que o Rodrigo Maia era. O Rodrigo Maia foi um papai para o Bolsonaro. Foi assim, foi uma bondade, foi bondoso de um jeito assim inacreditável. E outro, a presidência do STF, do Supremo Tribunal Federal, que está com o Dias Toffoli agora, que é o mais político dos ministros, é o que mais negocia, é o que mais articula, é o que mais ajuda, vai para as mãos do Fux. O Fux é alguém muito mais lavajatista, muito mais do combate à corrupção e duro com a classe política. Recentemente ele já contrariou o Bolsonaro numa entrevista, não lembro bem o que o Bolsonaro tentou lavar as mãos dizendo o STF não deixou fazer nada na pandemia, não é culpa minha. O Fux foi na mídia dizendo mentira, tinha um monte de coisa que ele podia ter feito e não fez. Então a coisa vai ficar mais dura para o Bolsonaro. O Fux assume em setembro agora a presidência. Então o jogo vai mudar. Eu, neste momento, ainda acho que o Bolsonaro não termina o mandato. Mas, a ver, tudo pode acontecer. Se ele ficar muito bonzinho com o Centrão aí, e não aparecer nenhuma péssima notícia das investigações, é possível que ele vá até o fim. Você acha que o Bolsonaro não termina o mandato? Eu acredito que não. Vamos ver. Não, mas você acha que para acontecer um impeachment não precisaria de uma união de forças de esquerda e de direita para mobilizar esse impeachment? Olha, eu acho que a união das lideranças de esquerda e direita não precisa acontecer. O que precisa acontecer é a mudança na opinião pública. Se houver uma mudança na opinião pública, com más notícias de Bolsonaro, com o fim do tal do auxílio emergencial, que tem data para acabar, ele vai estender aí mais 2 meses, mas o governo não tem dinheiro para manter isso aí para sempre, então a popularidade que ele ganha por isso também tende a desaparecer. Aparecendo más notícias de investigações, ele criando novas brigas, eu acho que, e além disso, entregando cargos importantes para o Centrão, eu acho que ele tende a perder essa popularidade. Só que, neste momento não tem como acontecer impeachment. Ele tem votos no Congresso que blindam isso. Mas no momento em que ele tentar correr atrás dessa popularidade, dessa militância, contrariando assim os interesses do Centrão, daí vai ser o momento que o Centrão rapidamente, vira, e daí tem voto para impeachment, e se isso acontecer, daí acabou. Mas vai depender de como ele joga isso, vai depender de qual o peso que ele dá para cada coisa. Se ele realmente quiser sacrificar de vez o radicalismo de extrema-direita dele e virar um amiguinho do Centrão, que é o que ele sempre foi, e, ao mesmo tempo, não aparecer coisa muito cabeluda e muito suja nas investigações aí do gabinete do ódio, coisa assim, ele tem. Essa é a chance dele de sobreviver. Mas se ele tentar voltar para o jogo mais briguento dele, eu acredito que ele cai. Mas ele tem uma militância muito fiel, ainda que esteja menor do que antes, muito, muito fiel, pequena, porém fiel. E, aliás, eu fico procurando razões dentro de mim para explicar o que acontece com essas pessoas que ainda permanecem apoiando, mesmo depois de ver todo esse desastre que a gente está assistindo desde o final de 2019, metade de 2019 para cá. E, aliás, eu não consigo achar uma razão. Tem um comportamento, né, Joel? Não é só um apoio político, mas tem um comportamento meio de fã-clube, né? Como se é da nossa época, né? Lembra o Backstreet Boys? Exato. Que a gente ia pro show e ficava lá, né? Assim, e eu vejo vários homens adultos fazendo. Eu não consigo compreender o que motiva a pessoa a fazer essa idolatria a um político. Não sei Perfeito. Se você sabe que eu falo, Joel. Eu usei o mesmo exemplo do Backstreet Boys outro dia numa live também. Isso a gente tá denunciando a nossa idade, né? Mas enfim, homens adultos se comportando como meninas ou meninos de 12 anos, assim, fãzinhos de banda, de K-pop. Eu fazia, quando eu tinha 13 anos, Sim. eu ia lá para as entendeu? Eu não tinha noção, é ridículo, entendeu? Mas aí eu vejo pessoas com família, homens,
né? Chefes de família chamando de mito, idolatrando. Uma coisa é você apoiar um político, outra coisa é você engajar nesse tipo de comportamento. Eu não consigo. E virar um verdadeiro corno do político, né? Porque ele dá tapa na sua cara o quanto ele quiser, ele trai todas as bandeiras que você achava que defendia, e você continua ali sorrindo e apoiando, fazendo torcida, rezando por ele, corrente de oração para proteger o mito, não sei o quê. É um negócio muito abjeto. Sabe o que eu acho que está por trás disso? Porque o bolsonarismo tem várias bandeiras, tá? Tem a coisa do liberalismo, tem a coisa do anti-PT, tem a coisa da corrupção, do anticorrupção, tem coisa do mudar a política. Mas no fundo, acho que tem algo anterior a tudo isso, algo que não pode se expressar totalmente, porque não é algo bom. Mas eu acho que é o seguinte, é o desejo do exercício irrestrito, desenfreado do próprio poder ou da própria ganância. Em todas as esferas. O Bolsonaro, enquanto presidente, é isso. Eu não quero amarra de Congresso. Eu não quero bloqueio de STF. Eu não quero imprensa limitando e me questionando aqui. Eu quero fazer o que eu quero fazer e ponto final. E o resto? E daí? E daí que tem Congresso? Vamos passar por cima, vamos fechar o Congresso. Isso no âmbito da presidência. Mas em cada âmbito da sociedade é a mesma coisa. Então, eu sou empresário, eu quero buscar o meu lucro acima de tudo e ponto final. Eu não quero saber de legislação. Eu não quero saber de pandemia. Eu não quero saber de direito de trabalhador. Eu quero o meu lucro e ponto. E daí o resto? Eu quero desmatar a Amazônia porque eu quero mesmo. Então a agenda agora é destruir toda a Amazônia. Não existe limite ético, não existe limite social, legal. Eu quero dirigir o meu carro e passar velocidade, eu não quero perder a carteira de motorista, porque é o que eu quero fazer e pronto. É o que o general Heleno, para minha frase que encapsula é do general Heleno, foda-se. Tem lei, tem segurança, pensar no outro, foda-se. Eu quero andar sem cadeirinha de bebê pro meu filho, foda-se, é o que eu vou fazer. É tudo, eu quero sair armado e matar alguém numa briga, se for, e foda-se. Eu não quero saber da segurança pública, é o meu interesse acima de tudo. E quem que cai nessa? Quem se rende totalmente a isso, em geral, são as pessoas que se sentem de alguma maneira frustradas ou ressentidas, porque elas, na vida delas, por algum motivo, sentem que elas nunca tiveram o espaço para fazer e para exercer o poder da maneira que elas gostariam, e a ganância dela da maneira que elas gostariam. Elas sempre se sentiram meio tolhidas pelo discurso, veja-se discursos progressistas, da imprensa e tudo, é tudo de uma hipocrisia enorme, sem dúvida, ela põe muita hipocrisia no meio. Mas, ao mesmo tempo, digamos, é uma coisa que estão falando de limites, estão falando de, olha, você reconheça que você tem uma situação meio privilegiada, você, sabendo disso, vai se limitar um pouco, tem que pensar nos outros também, tem que ser ético, tem que ser sustentável, tem que pensar no meio ambiente, tem que pensar nos mais desfavorecidos, enfim, tem uma série de coisas aí que você tem que seguir a lei. Então a pessoa se sente tolhida, ela se sente frustrada, ela perdeu o lugar dela na sociedade, ela nunca foi o que ela gostaria de ser, mas agora o Bolsonaro pode ser por ela, até no campo da ética, até no campo do discurso mais básico. O Bolsonaro, enquanto eu não estava sendo censurado em casa por não poder falar qualquer besteira que eu pensasse sobre qualquer outra pessoa, o Bolsonaro está ali falando por mim. Está falando que é uma vergonha ter filho gay, e é mesmo, e é para bater no filho gay. Que bom que o Bolsonaro fala o que eu gostaria de falar. Então ele se sente o Bolsonaro satisfaz por ele tudo que ele gostaria de expressar e de ser, mas não é. Então eu acho que no fundo, tem muito disso. Veja, qualquer conflito social que a gente pegue, qualquer dualidade social que a gente pegue, a gente sabe imediatamente de que lado está o bolsonarismo. Brancos e negros. Brancos, menor dúvida. Brancos e índios. Pô, menor dúvida. O índio é projeto quase declarado de genocídio. Homossexuais ou heterossexuais? Heterossexuais. Homens ou mulheres? Homens. Ricos ou pobres? Ricos. É tudo, tudo. Em qualquer dualidade social que você pegue, o Bolsonaro está do lado de quem? Do mais forte. Está do lado do mais poderoso. Está, no fundo, defendendo os interesses dele, quase sem disfarçar. Assim, é quase explícito. Às vezes é explícito. Como Weintraub falando, eu não acho que tem que ter povo indígena nesse país, é um povo um só. Ou vira brasileiro ou deixa de existir. No fundo é isso. Quase explícito, muitas vezes. Às vezes explícito, em outras vezes, assim, um fino verniz que disfarça. E eu acho que isso explica
por que que eu vejo tanta gente tão engajada nisso. Para mim é esse perfil. Claro, não é só isso, mas eu acho que isso é um papel. Isso tem um papel. Isso que eu ia falar, porque não pode ser só isso, né? Uma vez assim, que as pessoas, uma hora, elas podem, devem perceber que esse poder que o Bolsonaro clama ter, e na verdade não tem lei real, né? A gente, na verdade, tem mais medo de falar mal de um ministro da STF do que falar mal do presidente. Todo mundo se sente confortável, pelo menos eu sinto muito confortável em criticar o Bolsonaro. Eu já tenho um pouquinho mais receio em falar mal do Gilmar Mendes, né? Porque Perfeito, então, assim, perfeito. então é o poder do Bolsonaro, em vista de todas as situações que ele gerou, a crise dentro da crise, ele acabou perdendo mais poder real e até um poder ilusório, eu diria. Com Né? certeza. O Bolsonaro é bom na bravata, mas na hora H, ele está se revelando fraco. Veja só, quantas vezes nas últimas semanas ele não ameaçou? Agora chega, nem mais um passo. O que o Alexandre fez, de Moraes fez depois disso? Mandou investigar e prender quem ele quis, mandou investigar o ministro. E o que o Bolsonaro fez? Não fez nada. Falava de AI-5, que AI-5, ele não faz nada. Ele fala, agora chega, hein? Agora chegamos no limite. O pessoal atropela, o STF atropela o limite o quanto quer, faz do Bolsonaro gato e sapato, e ele não faz nada. Porque no final das contas, ele também é muito medroso, ele é muito frouxo. Ele gosta de transmitir essa imagem de força, mas ele não tem. Quantas vezes você viu Alexandre de Moraes ameaçar quem quer que fosse? 0 vezes. Porque quando você está disposto a agir, quando você está disposto a fazer, e daí eu não estou discutindo o mérito legal, tem problemas jurídicos nas ações do Supremo. Eu estou só analisando do ponto de vista político. Ele agiu, ele não ficou ameaçando o Alan dos Santos. Apenas que um dia o Alan dos Santos acorda às 6 da manhã e a polícia está na casa dele, ele pode estrebuchar, pode chorar, a polícia vai pegar o negócio dele e ponto final. Então, o Bolsonaro, ele se mostra muito fraco. Ixi, foi. O Bolsonaro compra briguinha no varejo, com cada vez que ele confia com jornalista, com deputado, vai comprando briguinha, mas o saldo geral dele é muito negativo, ele está perdendo poder por todos os espaços. Cada vez mais as pessoas veem que não tem motivo nenhum para ter medo dele, né? Tá medo de ditadura. Eu não acho que vai ter ditadura nenhuma. Ele não tem capacidade mínima de fazer isso, nem as Forças Armadas vão bancar nenhuma maluquice dele, porque já viram o tamanho do problema. Então o Bolsonaro, além de tudo, é fraco, mas ainda atende, conforme para essa militância fanática. O pior para o Bolsonaro não é mostrar que ele, tipo, mostrar para essa militância que ele é machista e homofóbico. Importa alguma coisa? Importa nada. Eles até gostam mais dele com isso. Mas mostrar que ele é frouxo, que ele é fraco, que ele não faz, isso tira o gás desse povo. É o que eu vejo eles falando. Eu já vi tanta gente choramingando no Twitter, que eu sigo um pessoal dessas militâncias no Twitter. Ai, mas o Bolsonaro não faz. Ai, realmente, que decepção. Tá voltando a ser tudo como antes. Todos os coitadinhos ali choramingando por tudo que não foi. Eu acho ótimo, chorem mesmo, porque não vai ser mesmo o que vocês sonhavam. Eu espero que eles acordem antes para isso e voltem para a vidinha deles e parem de infernizar o nosso país com toda a frustração e ressentimento que eles tragam no peito. Vão para a psicanálise, vão ver que a vida é mais do que só o seu exercício de poder, vão que dá para ter um mundo mais igual e nem por isso é o fim do mundo, não vai ser o fim do mundo, vai ser melhor. Então, vão resolver vocês os seus problemas e não usem o governo federal como uma arma de vingança pelo reconhecimento que vocês acham que merecem, mas que o universo nunca deu. Uhum. Você acha que o Moro vem candidato na próxima eleição? Acho que é o que ele quer. Acho que é o que ele quer. Eu tô vendo o comentário aqui do povo aqui, o povo tá gostando do que eu tô falando. Agora vocês vão gostar menos, vocês vão gostar menos. Eu quero ver o que o Moro vai trazer. Eu acho que o Moro, assim, ele se apequenou muito no governo Bolsonaro. Eu acho que o Moro, ele engoliu tanto sapo, ele se permitiu ser humilhado tantas vezes, mas ao sair ele recuperou um pouco da grandeza dele. E veja, a Vaza Jato mostrou que teve abusos na coisa da Lava Jato. O Moro cometeu abusos, não tenho problema nenhum em reconhecer isso. Mas eu acho que ele teve méritos também, hein? Eu acho que a Lava Jato teve méritos também para o nosso país. Eu acho que ver empreiteiro sendo preso, ver até político sendo preso, ver banqueiro sendo preso, pô, não era todo dia que você via isso. Mudou-se a expectativa da corrupção. Agora está retrocedendo. O Bolsonaro está fazendo retroceder muita coisa. Mas eu acho que aquele pessoal teve um mérito e eu espero sim. Eu vejo o Moro, às vezes, ter muita sensatez em coisas que ele fala,
por exemplo, nas armas. Ele não é um armamentista maluco, pelo contrário, ele queria ter mais. O problema é que o Moro foi fraco. O Moro se mostrou um servil com o Bolsonaro muitas vezes quando não deveria. Mas, então eu espero que o Moro consiga crescer e apresentar um projeto de centro-direita para a presidência. Espero que aconteça. Agora, ele é muito cru na política também, ele é muito verde. Vamos ver se ele chega até lá. Talvez ele diminua mais até lá e veja que não tem a menor chance e vá viver de outra coisa. Mas, vamos ver. Acho que o plano agora dele é ser candidato. Mas mesmo com todo esse fracasso, esse cenário lamentável que a gente está vivendo, você acha que vem candidato centro-direita? Eu tenho a impressão que a gente vai caminhar para o centro-esquerda depois disso tudo. Eu espero que a centro-esquerda também surja. Neste momento, se tiver eleição, é Bolsonaro e PT no segundo turno novamente. E não sei quem ganha daí. Acho que o centro agora talvez tenha se movido um pouquinho mais para a esquerda, talvez o PT vencesse. Mas vamos ver, acho que tem que surgir as alternativas. Eu espero que surjam alternativas sérias de centro-esquerda, por exemplo, comprometida com o combate à corrupção. Por quantos anos no Brasil falar em combate à corrupção virou bandeira da direita? Porque, segundo um certo discurso da esquerda, combate à corrupção é coisa de reacionário, elitista, que não pensa no povo. Pô, peraí, gente. Peraí, como é que você vai... Combate à corrupção devia ser uma bandeira que unisse. Não é de um lado só. Não foi só gente do PT que foi presa. É mentira isso. Quem está dizendo isso é mentira. Não foi só. Teve até PSDBista preso, teve muito MDB, teve PP, teve um monte de coisa. Tudo foi revelado ali. Agora, teve corrupção no PT? Existiu aquilo ou foi tudo invenção do malvado do Moro? É óbvio que existiu. Acho que ninguém duvida que existiu. As propinas do Odebrecht, o aparelhamento da Petrobras, existiu tudo aquilo. Vai fazer o quê? Passadinha, existiu. Teve, é sério, precisa superar isso, precisa dizer, isso foi um gravíssimo erro. Nada justifica e é bom para o Brasil ter estruturas de combate à corrupção que consigam dar conta e punir isso. Aliás, foi a Dilma, tem mérito de ter permitido a independência do Ministério Público, de ter feito tudo isso, que teve esses grandes avanços no combate à corrupção. Então, acho que tem que ter uma centro-direita, primeiro, que saiba, que abrace o combate à corrupção e que, na minha visão, também entenda que responsabilidade fiscal, ajuste de contas, que é muito diferente de austeridade suicida, mas fazer o orçamento do governo caber nas contas públicas é importante. Sem isso, você vai rumar inevitavelmente para a crise, para uma situação que o governo está quebrado o tempo inteiro, não tem como se bancar, e daí isso é ruim para todos, inclusive para os mais vulneráveis. Então, eu acho que... Fez uma pergunta Fala. aqui, Joel. Joel, e a reforma tributária? Acha que vai no meio dessa loucura toda? O Paulo Guedes vai acatar isso? Eu diria que a chance da reforma tributária baixou muito. Por quê? Porque tem um projeto no Congresso que é bom, que é criar o tal do imposto sobre valor agregado. Isso ia simplificar muito para o Brasil, ia facilitar muito. Assim, isso é um jeito de injetar recurso na economia sem gastar R$1 fazer isso, porque você vai facilitar muito a geração de valor pelas empresas, vão poder crescer, gerar mais empregos, seria ótimo, mas só discutir isso já é um enrosco gigante, porque é um monte de interesses econômicos em todas as direções, tem uns que se beneficiam, tem outros que se prejudicam, então é difícil essa discussão. E agora, essa é a proposta do Congresso. O Paulo Guedes tem outra, ele quer CPMF, ele quer isenção da folha de pagamento das empresas e CPMF. Então, se tem conflito, né, se tem bate-cabeça entre Congresso e presidência, e se mesmo o projeto do Congresso vai gerar muita discussão, muito grupo de interesse disperso ali que vai se unir para tentar tirar a sua boquinha ali, eu acho que não vai acontecer. Esse é o tipo de coisa que, se o presidente não tiver muito comprometido com a bandeira, ele acho que não acontece. Uma pergunta, você não acha que o Paulo Guedes já está durando muito no governo? Eu tinha uma expectativa que ele fosse sair antes do Weintraub. Achava que ele fosse tentar ficar lá muito tempo. Eu vi no jornal pessoas não identificadas no Ministério dizendo que não, ele fica o quanto for, ele não está nem aí, ele vai ficar até o fim. Pode ser, também não sabemos. Eu tenho críticas a algumas coisas da agenda dele, mas eu também acho que outras partes da agenda dele são importantes para o Brasil. Uma delas era a reforma tributária, mas eu acho que ela está distante agora. Vamos ver. Estou aberto a ser surpreendido. Mas se em 2019 ele já fez pouco e tudo estava a favor dele, acho que em 2020, quando está tudo contra ele, ele vai fazer menos ainda. Então... É verdade, né?
Você vê o nosso dólar aí. Como é que tá? Ó, tem uma pergunta aqui. Tudo, Joel, tudo. você acha o que você acha do Eduardo Moreira? Teria capacidade de ser um bom ministro da economia? O Eduardo Moreira, não, eu acho que o discurso econômico dele hoje em dia, ele resvalou para um populismo muito fácil, que no fundo a mensagem dele é: o Estado brasileiro não precisa apertar o cinto. Pode gastar, que isso vai gerar a sua própria, o crescimento econômico, que isso gera mais receita e, portanto, não vai ter problema nas contas públicas. Isso é pensamento mágico. Isso é o equivalente dos liberais que dizem: não, pode cortar imposto agora, sem problema nenhum, porque ao cortar imposto, a economia vai crescer, vai ter mais emprego, vai gerar mais, vai pagar mais impostos, então as contas públicas vão se ajustar. Isso não acontece. Não pode nem aumentar gasto agora, aumentar gasto total agora, e nem pode reduzir imposto. Agora, aumentar gasto pela pandemia, vai ter que aumentar de qualquer jeito. Então, essa parte já foi. Agora, vai ter que reduzir outras coisas. Isso torna o esforço, primeiro, de atrair investimento privado, porque o investimento do governo já está no chão. E não tem muito espaço para crescer. Tem um pouquinho de espaço para crescer, já está no chão. Tem que atrair investimento privado agora. Tem que ter capital privado sendo investido. Então, esse PL do saneamento básico, eu achei positivo. Vai abrir espaço para isso, vai ter que ter. E outra, reformas que permitam o Estado focar o seu gasto. Reforma administrativa tem que ter, a tal da PEC emergencial tem que ter também. Coisas que permitam o Estado focar. Ó, folha de pagamento de funcionalismo, gente, vamos ver se não tem jeito da gente contornar isso aqui e gastar um pouco menos com isso, para poder gastar em quem precisa. Eu acho que vai ter que procurar isso. Vamos ver. As pessoas que estão no governo, assim, é a receita pronta, é a receita ideal para nada disso ser feito. A gente está lutando contra todas as evidências, mas vamos ver o que acontece. Eu espero que em algum momento, se a gente achar que dá para ficar só gastando cada vez mais e que nada vai acontecer, a gente em breve bate com a cara no muro. Eu espero que a gente não chegue a isso. A gente está vivendo, Patrícia, desde 2015, um esforço do Estado de apertar o cinto, né? De ajuste fiscal, e o pessoal fala de austeridade. Em nenhum ano o gasto total do Estado diminuiu. Em nenhum ano. Ele só cresce. Então, vamos ver onde vai chegar. O nosso tempo está quase acabando. Eu queria fazer uma pergunta, assim, bem geralzona. O governo, né, foi eleito sem fazer considerações sobre problemas sociais do tipo desigualdade social, desigualdade racial, ou uma preocupação com crimes relacionados à homofobia, a gênero. Como é que você vê essa agenda, Joel? Bom, a princípio ela seria totalmente relegada ao esquecimento. A pandemia criou uma situação no qual o governo foi forçado a olhar, pelo menos, para a questão da desigualdade e da pobreza. Foi forçado a criar o auxílio emergencial. A princípio não queria, ele queria dar no máximo R$200, não sei se você lembra, daí o Congresso botou para 500, daí o governo falou: então vamos botar para 600 logo, virar o pai disso aqui. Agora, o Bolsonaro percebeu que, opa, eu posso ganhar politicamente fazendo política social, essa política simples de transferir renda. Então ele gostou. Agora o olhinho dele está brilhando, ele foi na casa de família de baixa renda gravar vídeo com o pai, a mãe da família, ele gravou videozinho. Até o Eduardo como se fosse inédito. Até o Eduardo Bolsonaro botou um tweet: nossa, olha só um político que pensa. Caraca, tem coisa mais velha no país do que fazer um videozinho na casa da família de baixa renda, né? Esse é o pão com manteiga mais elementar da política brasileira. Então ele gostou. Então, nesse momento, acho que a tendência dele seria tentar expandir ou manter essas políticas, mas ele já viu que não vai ter espaço no orçamento. Não vai ter dinheiro para manter auxílio emergencial por até nem o fim do ano, nem muito menos tornar permanente. O que ele vai tentar fazer é unificar diversos programas e dar um nome novo. Na unificação dos programas, você pode sim ganhar um pouco de eficiência, você pode sim focar um pouco melhor para ir realmente para a base da pirâmide, essa transferência de renda. Então pode ter alguns ganhos, mas são ganhos marginais, porque a quantidade total de recursos vai se manter basicamente inalterada. Mas então ele vai tentar unir várias coisas e dar um novo nome, e ao dar o novo nome, tentar se bancar com isso. Então agora não é mais Bolsa Família do Lula, agora é, sei lá, Renda Brasil, sei lá o que, do Bolsonaro. Então vai tentar surfar nessa. Acho que é isso que ele vai tentar fazer. Fora disso, eu não vejo nenhuma preocupação no governo com pauta de inclusão e igualdade racial,
Homofobia, pelo contrário, né? Daí é o oposto. Daí é jogar contra mesmo e abertamente contra, até no discurso, porque pega bem com um certo setor da sociedade, e todo o resto também não. Então, política, realmente pensando em educação de uma forma mais profunda, acho quase impossível que isso aconteça no governo dele. Mas que ele vai querer, que ele gostou de dar dinheiro para os mais pobres e viu que isso dá popularidade, isso ele viu. Então, isso aí, acho que ele vai tentar, de alguma maneira, ainda que trapaceando um pouquinho, isso vai ficar no radar dele. Entendi. É que assim, a pergunta que eu fiz foi bem pensando na situação da Fundação Palmares, né? Que foi Pois é, colocado um nossa. presidente, presidente negro, mas ele é bem belicoso em colocar uma posição contrária. Belicoso, eu estou usando um termo muito elegante, tá, Joel? É, contra o movimento negro. E isso é uma coisa que preocupa, assusta e entristece a gente, né? Então, dá sinalizações muito reais de como o governo vê toda essa problemática. Exato, exato. Pode ter certeza que não tem nenhum comprometimento real. Quando parecer que tem alguma coisa, é pelo mais puro oportunismo político. E tudo bem, se ele estiver fazendo uma coisa certa por oportunismo político, ok, mas as coisas mais profundas, como pensar a questão racial no Brasil, acho que essa podemos, assim, não tenha qualquer esperança de que isso vai acontecer nesse governo. No máximo, ele vai simbolicamente ter o amigo dele, que é o deputado negro, então ele bota ali. Ele tentou surfar um pouco na coisa do primeiro-ministro da educação negro, ok, legal, simbolicamente é positivo, mas não, isso vai ficar apenas, se acontecer, vai ser apenas no nível do símbolo, jamais vai tentar alguma coisa mais profunda nesse sentido. O Sérgio Camargo daria que dá. Camargo ou Cardoso? Esqueci agora. Camargo, né? Ele é que dá. Aquele é o discurso. Aquele é o discurso que está por trás do governo, é aquilo. Aquela loucura ignorante pra caramba, ressentida de um cara ali que é um negócio assim impressionante de ver e se manteve, né? Falando tudo que falou, tá no governo até agora. Não, é lamentável, fico bem triste em ver isso tudo. Bom, hoje o nosso tempo está quase acabando. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui. Eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz, porém assustada com esse cenário todo, né? Porque quando a gente para conversar, é assustador. Eu acho que é importante a gente usar esse espaço para debater essas questões. Na segunda-feira a gente vai ter uma live sobre a situação aqui no Rio de Janeiro, que também não é bonita, nunca foi. Né? É o Brasil elevado à 10ª potência, daí não, aqui a gente, né, tem um outro nível, né, de tragédia. Então, assim, muito obrigada por participar. Eu espero a gente ter outras oportunidades. Está quase acabando o tempinho. Então, uma boa noite para você, boa noite a todos. Com certeza, Patrícia. Ó, da minha parte, muito obrigado pelo convite. A gente já se seguia nas redes sociais aí, tivemos uma conversa, gostei muito. Conte comigo em próximas aí também. Mas, apesar de tudo, acho que o Brasil vai conseguir superar essa, viu? E de novo, eu digo, eu ainda acho que o Bolsonaro não termina o mandato. Mas para ele não terminar o mandato, temos que nos mobilizar, neste momento, nas redes sociais. Quando puder ir para a rua, na rua também. Não deixemos a luta de lado. É importante para o Brasil. O Brasil só melhora quando essa bagunça nociva sair da cadeira do presidente. É isso aí, pessoal. Valeu. Quem gostou e quiser me seguir nas redes sociais, Joel Pinheiro, lá no YouTube. Valeu. Patrícia, gente. Até mais. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, gente. Valeu. Beijão, hein? Boa noite para todo mundo.